Amém, amém. Vamos começar, amém, queridos? Bem, quem já conseguiu ver o tema aí, eu escrevi o tema embaixo do título. Quem não conseguiu, eu vou falar, tá? Nós vamos falar sobre 3 princípios para o exercício do nosso chamado, tá? Princípios básicos para o exercício do nosso chamado. Você tem um chamado de Deus, você quer exercer esse chamado? Ou você está descobrindo ainda qual é o seu chamado? Existem 3 princípios que toda pessoa que tem chamado, ela tem que cumprir para exercer esse chamado com excelência, né? De é, uma forma que o Senhor nos abençoe, nos ajude a caminhar nesse propósito que Ele tem para cada um de nós, tá? Esse estudo que eu trouxe hoje, ele tem a ver muito com o curso que eu estou fazendo, né? Eu tenho estudado e eu achei muito interessante os temas tratados nele, e por isso eu trouxe eles aqui para a EBD, para a nossa EBE, né? Porque todos nós que estamos aqui assistindo a EBE somos pessoas que de alguma forma a gente trabalha na igreja, tem um serviço na igreja, né? Mas a gente também tem um chamado. E eu vou tentar esclarecer um pouquinho a diferença não, a forma como essas duas coisas se comportam em ambientes diferentes. O chamado, por exemplo, ele é muito além das 4 paredes da igreja. E o ministério que a gente tem, né, que a gente exerce na igreja, é mais no corpo eclesiástico, mais dentro da igreja que a gente congrega. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esses princípios e vamos entender com relação ao nosso chamado, ao nosso serviço na igreja, tá? E aí eu vou ver se eu consigo eu vou dando umas pausas para perguntar se vocês têm alguma dúvida ou lendo os comentários de vocês, tá bom? Prometo que eu vou ler. E às vezes eu esqueço, mas eu vou fazer de tudo para conseguir ler aqui os comentários, tá bom? Antes de iniciar, por que eu escolhi esse tema para trazer? Porque eu tô lembrando de uma coisa que aconteceu comigo esses dias para trás e eu achei interessante comentar aqui com os irmãos. No mês passado eu dei um pulinho em outro lugar para poder fazer um curso, né, de uma rede de conselheiros. Eu fui fazer um curso lá, fui aprender um pouco mais sobre o meu ministério, né, sobre aquilo que o Senhor tem como a minha chamada. E aí eu passei uns dias lá, aprendi o que eu tinha que aprender, voltei, amém, foi uma bênção. Mas enquanto eu estava lá, eu estava pensando no seguinte: aqueles pastores que estavam lá ministrando, aqueles conselheiros, né, aquelas pessoas que trabalham com aconselhamento, pessoas que já têm anos de caminhada aí, que têm livros escritos, né, pessoas que para nós, que para mim particularmente, são referências nesse assunto, porque são pessoas que vêm de uma longa caminhada, de uma longa experiência nesse serviço, no reino, né? Então, querendo ou não, essas pessoas acabam se tornando referência para nós. E se tornou referência para mim. E eu estava muito feliz de estar ali, porque eu estava ouvindo pessoas que normalmente eu só vejo pela internet, né? Mas eu estava vendo pessoalmente, eu estava trocando experiência, estava aprendendo mais com essas pessoas. E aí, uma coisa me chamou muita atenção enquanto eu estava lá assistindo as palestras, né? As pregações e tudo mais. Todos eles que foram chamados para pregar naquela rede, né, naquele local, naquele evento, todos eles, enquanto um estava lá no púlpito, né, um estava lá no altar, palestrando, explicando e tudo mais, os outros, eles ficavam ali e assistiam, né? Então, eles assistiam às palestras uns dos outros, né? E isso me chamou a atenção, por quê? Porque na nossa cabecinha pequenininha, a gente pensa o quê? Gente, esses homens e essas mulheres de Deus que estão palestrando aqui são pessoas que sabem muito. Pessoas que já trilharam um caminho longo, já têm muito conhecimento. Por que eles vão ficar parados aqui, numa rede onde tem a maioria que está querendo aprender, ouvindo um colega, né, o pastor e tal, pregando, se eles sabem tanto ou mais quanto aquele que está pregando? Né? E eles assistiram todas, assim, não teve assim de chegar vamos chamar agora o fulano para pregar, né, para palestrar. O fulano estava sentadinho ali já desde o início, tinha participado da oração, tinha participado do louvor, né? E estava ali desde o início, assistiu todo o evento. Todos eles assistiram todos os eventos, sentadinho ali no meio do povo e assistindo. Isso me chamou muita atenção, por quê?
Porque aí eu fui entender por que que eles são o que eles são hoje. Porque são pessoas que nunca deixam de aprender. Mesmo que saibam muito, são pessoas que têm humildade para reconhecer que necessitam sempre estar aprendendo. Então Deus, ele designa coisas grandiosas para aqueles que estão sempre dispostos a aprender. Porque quando a gente mostra que a gente está sempre disposto a aprender, isso mostra que a gente tem humildade, né? E a palavra de Deus diz que a humildade precede a honra. As pessoas querem ser honradas, mas não querem ser humildes. E uma coisa não existe sem a outra. A gente só é honrado se a gente é humilde para reconhecer que a gente não sabe tudo, que nem sempre a gente sabe tudo e que a gente tem que estar sempre buscando aprender. Então eu que já sou uma pessoa que gosta de estudar, para mim aquilo foi uma injeção a mais de ânimo para falar assim para mim. Deus falando para mim, né, Dayana, você nunca vai saber o suficiente, você sempre vai precisar aprender mais. Então, acho que Deus me deixou perceber essa questão, né? Então, eu fiquei observando aquilo e Deus me deixou observar para me mostrar que independente do lugar onde eu chegue, eu sempre vou precisar ouvir os outros. Eu sempre vou precisar aprender mais com os outros. Alguém sempre vai ter alguma coisa para me ensinar. Independente dessa pessoa ser um grande pastor renomado ou um irmãozinho que entra na igreja e lava o chão do banheiro da igreja. Todas as pessoas, independente da posição em que elas estejam, no caso a gente acha que determinadas posições são mais importantes que a outra e outras, né? Mas Deus não vê assim. Mas independentemente disso, a gente sempre vai ter alguma coisa para aprender com alguém. E a gente não pode desperdiçar esses momentos, né? Então eu particularmente eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que estão aqui. Sempre estão, né? São pessoas que sempre estão aqui, né? E isso eu me sinto assim muito feliz porque eu sou uma pessoa também que eu ainda estou aprendendo, né? E mesmo assim os irmãos estão me ouvindo. E eu sei que muitos irmãos que me assistem sabem muito mais do que eu. Mas mesmo assim estão aqui assistindo a aula comigo e com o Franklin. Então isso mostra que existe em vocês um princípio que é o de humildade, né? E isso isso faz com que Deus nos leve a lugares altos. Porque venhamos e convenhamos, gente, quem para de aprender, quem acha que já sabe tudo, não cresce mais, não é verdade? Vai parar ali e pronto. Você já sabe tudo? Então tá bom, então a sua vida parou aí, né? E a gente aprende até a nossa velhice, né? Acho que até o último dia da nossa vida a gente vai estar aprendendo. E quando se trata da palavra de Deus, então, que é uma fonte inesgotável de conhecimento, a gente nunca sabe tudo, né? Então, isso me chamou muita atenção quando eu fui lá nesse local. E foi uma coisa assim que eu falei, gente, eu tenho que compartilhar isso com os irmãos, porque isso é uma coisa que eu vou levar para minha vida. Né? Não importa a pessoa que esteja compartilhando a palavra de Deus. O que importa é que eu sempre posso tirar algum aprendizado de alguém que esteja pregando a palavra de Deus. Isso assim eu levo para minha vida, nunca mais eu vou esquecer, né? Então eu quero agradecer a vocês pela paciência, que eu sei que não deve ser muito fácil ficar aqui me ouvindo falar o tempo todo, né? Mas esse desprendimento, essa disposição de cada um de vocês de estar aqui assistindo a EBE faz a gente ficar muito feliz, porque a gente entende a gente sabe que tem pessoas que estão sempre buscando aprender mais. E eu creio que o Senhor vai levar cada um de vocês a lugares muito altos, porque vocês conseguiram absorver esse princípio de humildade, de aprendizado, né? Não importa a pessoa que esteja aqui do outro lado ensinando para vocês. Alguma coisa vocês e eu, né? A gente vai aprender dessa jornada, amém? Então, dito isso, que eu já comecei falando demais, a gente vai falar sobre os princípios para o exercício do nosso chamado. Quer falar alguma coisa? Não, você resumiu bem. Ah, tá. A paz, Lucimar. Nilda, foi um ano bem difícil, né? Mas graças a Deus a gente chegou no final dele, né? A gente chegou no final. Esperança de dias melhores. Eu também, Martinha. Eu também. Eu tenho esperança de dias melhores, né? Se Deus quiser. Deus é bom o tempo todo. E vai ser o que tiver que ser e vai ser bênção, né? Vai ser bênção. Amém? Então vamos lá, vamos iniciar. 3 pontos, né? 3 princípios para o exercício do nosso chamado. A gente está trabalhando na obra, amém, glória a Deus, mas a gente também tem um chamado, né?
E a gente precisa entender que princípios são esses para o exercício. O chamado é muito mais do que a gente receber uma coisa de Deus, né? Primeira coisa que a gente já tem que começar a desmistificar é o seguinte: a gente não recebe um chamado de Deus porque a gente é especial, tá? Tem gente que acha assim: ai, fulano tem um chamado de Deus, nossa, fulano deve ser muito especial para Deus. Não, muito pelo contrário. A palavra de Deus diz que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Então, se você for escolhido e ter um chamado, saiba que você é louco. Né? Ou Deus escolheu as coisas vis, as coisas que não são, para confundir as que são. Então, as pessoas que têm um chamado latente na vida delas, com certeza são as pessoas menos favorecidas, né? As pessoas com menos, né? Deus chamou aqueles louquinhos mesmo, aqueles que não têm nada para oferecer para entregar um chamado nas mãos. Só que a gente enxerga diferente, né? A gente pensa que quem tem chamado é porque a pessoa tem uma iluminação especial, né? Oh, a pessoa quase um deus, né? Quase um semideus. E não é assim. Tá? Se você receber um chamado do Senhor, fique feliz, porque Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Amém? Aquelas que não são para confundir as que são. Tá? Então a gente já começa desmistificando isso. Tá, Dayana, Deus escolheu a mim, Deus, eu sei que o Senhor me entregou um chamado, né? E o que eu faço com isso? Existem princípios que a gente tem que observar por exercício desse chamado que Deus tem conosco, tá? Então, o primeiro princípio é o princípio de coletividade. Por que o princípio de coletividade? Porque o nosso chamado não tem a ver conosco. Simples assim, né? Primeiro, o nosso chamado não é nosso, ele vem de algum lugar, vem de Deus, né? Para exercício de alguma coisa que não tem a ver conosco, tá? O nosso chamado não tem a ver com a gente. Então, daqui a gente já pode entender o princípio de coletividade. A nossa chamada é sobre a nossa missão no reino de Deus. Ou seja, Deus escolheu alguém, entregou um chamado para desempenhar uma missão no reino de Deus. Tá? E outra coisa, o chamado que Deus entrega a nós é por nós, Deus entrega a nós, mas não é por nós, é para alguém. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber é princípio de coletividade. O meu chamado é para serviço da coletividade, é para serviço de pessoas no reino de Deus, para edificação de vidas no reino de Deus. O chamado, ele não está em mim, ele passa por mim para ir para outros. Então, esse é o primeiro princípio. A gente não pode achar que o nosso chamado é algo... primeiro, achar que a gente é especial e por isso a gente recebeu um chamado. E segundo, achar que por ser especial e por ter recebido um chamado, a gente pode fazer o que quiser com ele. Não. Tá? Deus dá o chamado e dá uma ordem. O chamado vem junto com uma ordem. Bom, você foi chamado para fazer isso, então você tem uma ordem. A ordem é, primeira, princípio de coletividade, servir ao próximo. Existem pessoas com as quais você vai lidar no exercício do seu chamado e você tem que servi-las, tá? Então, esse é o primeiro princípio de coletividade. Quer falar algo? Não, tá certo. Tá bom? Não, eu tô aqui perguntando pra ele se ele quer falar alguma coisa. Bom dia, Getúlio. Bom dia, Lucimar. Vamos lá. Então, o que é esse princípio aí? O princípio de coletividade é desenvolver o que Deus tem conosco no ambiente onde a gente está. Então, o local onde você está é o local onde você vai desenvolver o seu chamado. E não necessariamente esse local, esse ambiente é só dentro da igreja, tá? O chamado, ele é para além das quatro paredes da igreja. Ele funciona dentro da igreja, ele é para servir a igreja, a instituição, o corpo eclesiástico, né, de Cristo, mas ele também é para servir fora, tá bom? Por que muita gente fica confusa achando que não tem chamado? Ou então achando que não descobriu ainda? Porque a gente acha que chamado é só o serviço que a gente faz dentro da igreja, e não é. O chamado, ele não cabe só dentro de quatro paredes. O chamado, ele é abrangente, ele é além, né? Ele transborda as quatro paredes da igreja. Então, você exerce na igreja, porém não só lá. Você exerce de maneira ampla, você exerce em todos e vários lugares. Aonde você vai, você carrega o chamado com você, tá? O chamado não é algo assim, eu estou na igreja servindo na igreja no domingo à noite.
né? Aí ali eu tô exercendo o meu chamado. Quando apaga as luzes da igreja, eu saio do portão para fora, o chamado fica dentro da igreja e eu vou embora. Não, não é isso, tá? O reino de Deus é algo que a gente carrega dentro de nós. Então o chamado é para serviço do corpo eclesiástico, que é da igreja, mas também para o serviço além da igreja, fora dos portões da igreja, lá fora. Tá bom? Porque, ora, se o meu chamado é para servir os outros, ele é para servir só os meus irmãos em Cristo? Não, ele é para servir qualquer pessoa. Por quê? Porque através das obras que a gente exerce para o reino de Deus, através das nossas boas obras, né? Deus é glorificado. Então as pessoas no mundo acabam glorificando a Deus pelo chamado que a gente exerce fora das quatro paredes da igreja. Esse é o objetivo do Senhor, fazer as pessoas enxergarem que Ele trabalha, que Ele reina, né? Que Ele é toda boa dádiva, né? Vem do Pai das Luzes. Só que o mundo não enxerga isso. Ele vai enxergar isso através de quem? Através de nós. Através de nós quando a gente sai e exerce o nosso chamado também lá fora. Aí o nome do Senhor é conhecido, o nome do Senhor é glorificado através das nossas obras. Aí as pessoas vêm ao conhecimento de Cristo, entende? Então o chamado, a gente não pode confinar o chamado à igreja, às quatro paredes da igreja. O chamado, ele é para além, tá bom? Ele é para fora. Chamados para fora, isso aí, Martinha. Vai aonde você for, isso, Martinha, isso mesmo. O chamado vai aonde a gente vai. Aonde a gente for, o chamado vai junto, tá bom? É desse jeitinho aí. Então, não outra coisa importante. O chamado, ele não tira a nossa identidade, a nossa individualidade. Porque cada um de nós temos as nossas limitações, as nossas potencialidades, né? A gente tem a nossa identidade, a nossa individualidade. O que acontece? O fato de Deus usar a gente no chamado não quer dizer que Deus não vai usar outras pessoas também no mesmo chamado, não, tá? Tem gente que pensa assim, se o Senhor me levantou para fazer essa obra, então é só comigo, né? Eu tô aqui na igreja, eu vou exercer esse chamado e isso é só comigo. Não, gente, isso pode ser com outras pessoas também, tá? Porque é a multiforme graça de Deus. Deus, ele distribui os dons e os chamados da forma como ele achar que tem que distribuir. Não é a gente quem controla isso, não, amém? É ele que faz. Então, quando a gente olha, a gente fala de princípio de coletividade, né? Ou seja, o nosso chamado servindo a todos, a gente também fala do serviço de pluralidade. Um mesmo chamado pode ser exercido por várias pessoas de formas diferentes, né? Isso que é lindo no reino de Deus. Um mesmo chamado, Deus pode ter com várias pessoas e cada um e Deus exercer esse chamado e cada um exercer esse chamado de maneiras diferentes. Então não é exclusividade, não, né? Tem nada de exclusivo nisso. É serviço e é a multiforme graça de Deus. As várias formas que Deus age através do nosso chamado, através de pessoas de formas diferentes, identidades de pessoas diferentes. Tá bom? Isso também não significa que você vai ser um líder. Exatamente, tá? Às vezes a gente coloca assim, tipo assim, a pessoa tem um chamado para aquilo ali, você acha que a pessoa vai ser um líder naquilo ali. Muitas das vezes não. A pessoa tem um chamado para o ministério, mas não tem um chamado para a liderança. Sim. Nem todo mundo, né, que o Frank tá falando, isso é verdade. Paz, Claudionor. O que o Frank tá dizendo é verdade. Nem todo mundo que tem chamado vai ser um líder, tá? Tem coisas diferentes aí. Tem gente que vai ser um excelente... Tem gente que vai ter um serviço excelente na obra de Deus e não vai ser líder. Tem gente que vai ter um serviço excelente na obra de Deus e ele vai ser só um auxiliar de alguém. E vai auxiliar de maneira tão excelente, que vai ser maravilhoso e não vai chegar à liderança. Tá? Então nem sempre o chamado tem a ver. Então se eu tenho chamado, eu tenho que chegar. Não, você não tem que chegar à liderança. A gente só vai chegar à liderança se esse for o propósito de Deus. Tá? Se não for o propósito, a gente vai servir e muito bem na posição que a gente tiver, independente de ser liderança ou não. Certo? Algo mais? Certo. Então tá. Então vamos lá. Paz, Claudionor, já falei, né? Que eu tinha visto quem tinha chegado aqui. Dando um bom dia para as pessoas 3 vezes. Já? Ai, gente, me desculpa, tô perdidona aqui.
Então tá. Então vamos lá. Então o primeiro princípio que eu falei foi o princípio de coletividade, né? E de pluralidade, ou seja, coletividade para servir a todo mundo e pluralidade é porque o mesmo chamado Deus pode usar várias pessoas para exercer o mesmo chamado. Só que cada um vai exercer da sua forma, com a sua identidade, da sua maneira, certo? Segundo, e o mais complicado, é o princípio de convivência. Esse é complicado, né? É complicado, mas a gente tem que falar um pouquinho dele, tá? Princípio de convivência. E a gente vai entrar aqui... Gente, esse primeiro princípio que eu tô falando com vocês, deixa eu até voltar aqui porque eu esqueci de falar. O primeiro princípio de coletividade, a gente está usando como exemplo a história de Jesus, tá? Ou seja, o livro de Mateus como base. Por quê? Porque ali conta como é que foi esse princípio, como Jesus viveu o princípio de coletividade. Né? Ele fez a escolha dos 12, mas nem por isso ele deixou de servir as multidões, né? Existiam momentos em que ele estava com os 12, existia um momento que ele estava com as multidões. Jesus nunca deixou ninguém na mão, assim, né? De assistência. Ele sempre esteve usando o seu chamado em prol de todo mundo, não só dos 12, mas em prol de todos aqueles que o seguiam. Toda a multidão que seguia Jesus era servida por ele, tá? Ele servia. Okay? Aí a gente vê a história de Jesus e João Batista, né? Um chamado de apregoar a salvação, né? O arrependimento, só que cada um de uma forma. Cada um exerceu o seu chamado de uma forma diferente. Né? Os dois eram contemporâneos, nasceram praticamente, né, o mesmo, com uma diferença, né, de tempo, porém eram adultos já, mas cada um exercendo da sua forma. João Batista começou a exercer o chamado dele um pouco antes de Jesus, né, preparando o caminho do Messias, que viria depois, mas você vê que quando Jesus começou a exercer o ministério dele, os dois estavam lá concomitantemente, né, cada um exercendo o seu chamado de forma natural, e é muito interessante isso, porque a gente vê, não houve conflito, assim, entre os discípulos de João, né, que houve essa né, porque Jesus está fazendo isso também, o pessoal está fazendo aquilo também, então existia essa questão assim, de repente as pessoas percebiam que os dois estavam tendo um chamado determinado, porém estavam trabalhando separados, cada um no seu canto, vamos dizer assim, né, e as pessoas não entendiam isso. Não entendiam. Não tinha clima de competição ali. Muito pelo contrário. O clima ali era de continuidade, né? Cada um na posição que foi chamado, como diz a palavra, né? E assim foi. Então a gente percebe isso. O princípio de coletividade, tanto na vida de João Batista, quanto de Jesus, tá? De Jesus, no caso, foi mais abrangente, que foi uma história mais detalhada que a gente ouviu, né? Que a gente viu e que a gente leu. Então a gente sabe mais como foi, tá bom? E segundo, agora a gente vai para o segundo, que é o princípio de convivência. No princípio de convivência, a gente vai pegar como texto base a história de José, lá em... Deixa eu ver se eu anotei aqui. Gênesis 20... Não, Gênesis 21 não. Peraí. Ah, tá. Não é a história de José não, perdão. Tá? É a história de Ismael e de Agar, tá bom? E aí a gente vai falar sobre o princípio de convivência. O princípio de convivência ele é complicado, né? Por quê? Porque ele mostra coisas com as quais a gente vai ter que lidar e situações que a gente vai ter que se submeter se a gente quiser permanecer fazendo a vontade de Deus no exercício do nosso chamado, tá? E aí o que acontece? O princípio de convivência implica em se submeter a algumas coisas. O que ocorre? Nem sempre o ambiente onde a gente vai exercer o nosso chamado vai ser um ambiente favorável. Nem sempre vai ser. Porém, Deus é mestre, ele é perito em usar ambientes desfavoráveis para poder lapidar o nosso chamado. Então, o que ocorre? Às vezes você tem um chamado para exercer, você já sabe qual é o seu chamado, mas o local onde você está... você está sofrendo resistência para o desenvolvimento desse chamado ou para exercer o seu chamado, né? De repente você está sofrendo resistência ou oposição, né? Ou você sente que você não pode desenvolver o seu chamado da maneira como você queria, né? Que você queria para um lado e estão direcionando você para outro, né? E você não está muito satisfeito, está meio chateado, porque você não queria que fosse desse jeito, você queria que fosse de outro. Então, o que eu tô querendo dizer?
E esse princípio de convivência é um princípio que a gente deve respeitar, porque Deus nunca perde o controle das coisas. O que a gente pensa? A gente pensa assim, Senhor, o Senhor me deu um chamado, então eu vou começar a exercer esse chamado de forma integral, né? O Senhor me deu o chamado, então ele vai ser exercido de maneira plena agora que o Senhor me deu. Só que para a gente chegar na plenitude do exercício do chamado, a gente passa por um processo. E muitas vezes esse processo implica em a gente se submeter a algumas coisas para ser lapidado. E é aí onde o chamado de muita gente morre. Porque nem todo mundo quer ter a humildade de se submeter a algumas coisas por um tempo. É necessário, muitas vezes. O Senhor conhece o nosso coração. E Ele sabe que o que Ele entregou nas nossas mãos, Ele não entregou para a gente perder no meio do caminho. Ele entregou para que a gente seja efetivo naquilo que Ele entregou. Que a gente exerça da maneira como Ele sonhou para nós. Só que no meio dessa história toda, tem as nossas vontades, né? Tem os nossos achismos, tem os nossos pensamentos, que não são igual aos pensamentos do Senhor. Então o Senhor usa ambientes muitas vezes hostis para lapidar a gente. Porque quando a gente chegar na plenitude do exercício do nosso chamado, a gente vai passar por coisas muito piores. E se a gente não foi lapidado antes, a gente vai largar o barco quando estiver lá no auge. E não é isso que Deus quer. Então, quando a gente pega a história de Agar e de Ismael, a gente vê lá, a princípio, um jeitinho que Sara tentou dar para poder Abraão ter o bebê, né? Para eles terem filhos. E aí ela teve Ismael. E aí houve toda aquela confusão e eles expulsam a Agar de lá e a Agar vai para o deserto, né? No caso, ela vai como fugida, na verdade, né? Para o deserto, com o menino. E lá o Senhor dá um escape a Ismael e a ela. Por quê? Porque a palavra e a promessa que estava sobre Abraão também alcançava Ismael. Porque era quem? Ele era a descendência dele. Descendência é descendência. É um princípio. Deus não quebra isso, né? E o Senhor, querendo ou não, o Senhor ia abençoar a descendência dele. Porque era uma promessa que estava sobre Abraão. Abraão era pai, né? Então lá no deserto o Senhor faz o quê? Providencia o socorro para os dois e fala para ela voltar para a casa da sua senhora. Ou seja, volte e se submeta. Porque, querendo ou não, Ismael, existia um chamado para ele. Existia algo sobre a vida dele que tinha que se cumprir, ia se cumprir à medida que eles fossem obedientes. Tá? Então, ela teve que retornar. O que isso significa? Eu até anotei aqui. Quando passa um tempo, Agar volta, né? Ela retorna e aí convive ali naquela situação toda. Humilhante, sim, uma situação humilhante, uma situação complicada, mas a ordem para ela foi o quê? Você volta e fica aí. Não é para sair, fica lá. Volta para sua senhora e vai ficar lá. E ela ficou. E aí, quando chegou o momento certo dela sair, ela saiu. Que foi um momento em que Abraão mesmo pegou e dispensou ela abençoadamente, né? Ela saiu abençoada e foi, né? Aí é diferente, houve bênção para sair. Ela não saiu de qualquer jeito, não saiu fugida, vamos dizer assim, né? E aí... E nem rebeldia, exatamente, né? Então, houve um momento certo para ela sair. Enquanto isso, ela precisou ficar e se submeter e ser lapidada ali, né? Porque ela foi uma mulher soberba, ela começou a humilhar sua senhora, né? Teve toda essa situação e aí ela teve que retornar para poder aprender a conviver. E é isso que Deus quer de nós. Deus quer que a gente aprenda a conviver e a se submeter a algumas coisas. Ah, irmã Dayana, pelo amor de Deus, né? Ninguém merece, né? Ficar num lugar, me submetendo a coisas que eu sei que são erradas. Tá, mas se Deus não te deu ordem para sair, não saia. Por quê? Porque Deus sabe sempre o que Ele está fazendo. Agora, o que eu tô falando para vocês, queridos, é uma coisa que eu vivi, tá? Não tô falando nada que eu não vivi, não. Tô falando de coisas que eu vivi, coisas que eu falei pro Senhor, Senhor, me deixa ir embora. E o Senhor falou assim, não, porque não é a hora, né? E eu, depois de um tempo, pude compreender qual foi o motivo do Senhor não ter me deixado sair. Então, o que acontece? Ou a gente se submete à vontade de Deus, ou a gente não vai se submeter a mais nada do que Deus mandar a gente fazer. Se a gente não é capaz de suportar essas coisas que nos incomodam, então a gente não vai suportar mais nada lá na frente.
Isso é a lapidação do caráter. Isso é a lapidação do chamado da gente. Se a gente não for obediente, 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 obediente até o fim, né? Imagina Jesus se não fosse obediente. Batendo nele, cuspindo nele, né? As pessoas humilhando ele. Ele poderia, poxa, rapaz, olha só, as pessoas estão me batendo, estão me cuspindo, estão me humilhando, eu tenho que me submeter a isso. Para a salvação da humanidade foi necessário ele se submeter. Para que depois ele morresse e ressuscitasse ao terceiro dia e as coisas acontecessem como tinham que acontecer. Então Jesus foi um que mostrou para nós claramente que às vezes é sim necessário a gente se submeter a algumas coisas se a gente quiser cumprir a vontade de Deus para nossa vida. Tá bom? Porque senão não vai dar certo. Se a gente não submete agora, que é a coisa pequena, imagina quando a coisa for grande. Aí a gente não vai submeter mesmo, né? Aí fica complicado. Então, quando a gente tenta fugir, como Agar, né? Eu anotei isso aqui. Quando a gente tenta fugir do ambiente determinado por Deus, a gente é obrigado a voltar. Quando a gente tenta fugir do ambiente determinado por Deus para lapidar o nosso chamado, a gente é obrigado a voltar. Lembra da história de Jonas? História de Agar? Tudo história de gente que tentou fugir do propósito de Deus, daquilo que Deus tinha mandado se submeter e teve que voltar, teve que retornar e aguardar para retornar, para sair depois no momento correto, no momento que tinha que sair, certo? Ah, não, já desceu aqui. Então, o tempo de convivência vai gerar em quem nós? Preparo. Né? O tempo de convivência, se submeter a certas coisas, vai criar em nós o que? Casca grossa, né? Casca grossa para superar as pedradas que vão vir depois. Ou seja, Deus está tirando de nós aquele crente mimimi, né? Que tudo sofre, tudo tá mal, tudo, e Deus precisa dar uma lixada no nosso couro, né? Para deixar a gente forte. Senão, a gente não fica. E é o que está lá em Provérbios 27, capítulo 17. Diz assim: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Né? Então é isso que Deus está querendo que a gente se submeta. Se é que a gente tem um chamado, se é que a gente tem algo que o Senhor quer entregar a nós, se é que o Senhor tem algo para que a gente exerça no futuro, a gente vai precisar aprender a se submeter a algumas coisas, tá? Porque senão vai ficar complicado, tá? Roseli, bom dia, paz, querida. Oi, Carla, paz. Então vamos lá. Esse foi o segundo princípio, que é o princípio de convivência, que não é fácil. Acho que é o mais difícil. Né? Mas é necessário. É necessário a gente ser aprovado nisso, né? Se a gente quiser ser um obreiro aprovado, né? Se a gente quiser ter um ministério de excelência, um chamado de excelência, a gente tem que passar por isso. Né? São os ônus e os bônus. Não tem jeito. Vamos lá. O terceiro princípio, que é o princípio da comunhão. Princípio da comunhão. Aí a gente fala em comunhão, a gente pensa logo na comunhão com as pessoas que a gente ama, né? Ai, com bom e com suave é que os irmãos vivam em união. Aí a gente já liga na nossa cabeça aqueles irmãos que a gente ama, né? Que a gente sente saudade de estar perto, de estar próximo, né? Aqueles irmãos que nos abraçam, dão a paz do Senhor, né? Irmãos que estão sempre dispensando para nós palavras de bênção, né? E tal. E o princípio da comunhão é muito mais abrangente do que a gente imagina, né? Então, Lucas 22, 28, deixa eu ver se eu abro aqui. Lucas, deixa eu abrir aqui. Peraí, Lucas 22, 28. Lucas 22, 28. Vai dizer assim: e vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Isso aqui é Jesus falando, né, para os discípulos. E eu vos destino o reino como meu Pai me destinou, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentei sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. O Senhor está falando aqui com os discípulos. A gente tem muita admiração por cada um desses discípulos, desses apóstolos, né, depois.
Só que a gente esquece muitas vezes que eles eram pessoas difíceis. Cada um com uma característica diferente, cada um com uma personalidade diferente, né? Cada um com as suas vontades, seus pensamentos, convivendo ali. E Jesus teve comunhão com todos eles. Jesus em nenhum momento deixou de ter comunhão com os seus discípulos. Eles ouviam Jesus, ouviam, né? Saíam para poder ajudar Jesus na pregação, na expansão do evangelho, mas eram pessoas difíceis, né? Cada um com uma personalidade diferente. E nem por isso Jesus deixou de ter comunhão com eles. Então o princípio de comunhão é esse aí, né? A gente não tem comunhão só com quem é bonzinho com a gente tem que ter comunhão com todo mundo. Não tô falando que é fácil, tô falando que é o que a Bíblia tá dizendo pra gente fazer, né? Não é a irmã Dayana que tá falando, é a Bíblia que tá dizendo. Então Jesus, ele tinha comunhão com todos. Os discípulos eram difíceis de lidar, a multidão então nem se fala. Os próprios familiares de Jesus já deviam ser complicados. Acho que a grande dificuldade é que muitas das vezes a gente não entende que a pessoa é diferente da gente. Sim. Sim. A gente tem dificuldade de aceitar que as pessoas não pensam igual a nós. Mas isso não é impedimento para que eu tenha comunhão com ela. Pensar diferente não é respaldo para eu não ter comunhão com alguém. Se for assim, a gente vai se isolar numa bolha. Porque nem quando a gente casa, a gente concorda com o nosso cônjuge em tudo. Entendeu? Então a gente não vai ter comunhão com ninguém. Porque se a gente só tem comunhão com quem comunga da mesma coisa que a gente pensa, a gente não vai ter comunhão com ninguém. Gente, caiu 2 mangas aqui agora no chão. Quase quebrou a nossa telha, misericórdia. Né? Então a gente nunca vai ter comunhão com ninguém. Por que as pessoas muitas vezes, gente, ficam pulando de igreja em igreja? Vai para uma igreja, não, aquele povo lá é muito assim. Aí vai para o outro. Não, esse povo aqui é complicado. Aí vai para outra. Por quê? Ela está querendo achar a igreja ideal. E a igreja ideal não existe. Nunca vai existir. Porque a igreja é formada de pessoas cheias de erro. Pessoas que precisam ser cuidadas, lapidadas, tratadas. Pessoas que pensam de forma diferente, agem de maneiras diferentes. É assim que é. Né? A nossa congregação, a nossa igreja perfeita vai ser no céu. Que aí todo mundo vai ter corpo glorificado, ninguém vai pecar mais, né? Aí é diferente. Mas enquanto a gente estiver aqui, as coisas não vão acontecer desse jeito, não vão acontecer dessa maneira, entende? Então, enquanto a gente estiver pensando dessa forma, a gente não vai ter comunhão com ninguém. A gente acha que a comunhão é difícil porque a gente quer que as pessoas ajam e pensem como a gente. Se não pensa igual a mim, então não serve para ser meu irmão. Se não age igual a mim, então não serve para ter comunhão. E não é isso, tá? Se Deus tivesse que chamar pessoas perfeitas, a gente estava frito, porque Deus não ia chamar nenhum de nós, né? Se Deus quisesse criar a igreja perfeita, a gente estava frito, gente. A gente já está aí largado aí no mundo, porque a gente não é perfeito. E aí a gente olha as imperfeições das pessoas e esquece que a gente é tão imperfeito quanto elas. Tá? Então, o que dá dificuldade a nós de liberar perdão para alguém? Por que uma pessoa tem dificuldade de liberar perdão? Porque ela acha que a outra pessoa não merece o perdão dela. E quando ela pensa nisso, ela pensa no quê? Ela esquece de pensar no quê? Que ela é tão falha quanto a outra pessoa. E que um dia ela vai precisar de perdão também. Tá? A falta de perdão vem por isso. Porque a gente se coloca no lugar de juiz e a gente quer decidir se a gente libera perdão ou não para a pessoa. Isso é a gente se colocar no lugar de juiz. Sendo que Jesus nos perdoa se a gente merecer. Então a gente perdoa a pessoa como Jesus nos perdoou. E a gente perdoa porque a gente entende que a gente poderia cometer o mesmo ato que a pessoa cometeu contra nós, porque a gente é tão falho quanto ela. Quando a gente parar para se colocar no lugar de alguém, a gente pensa, mas e se eu estivesse no lugar dele, será que eu cometeria? Se a gente for realmente honesto conosco,
realmente honesto, a gente vai ver o que a pessoa fez, vai se colocar num lugar e falar assim, será que eu agiria da mesma forma como fulano fez? Se eu tivesse numa situação como essa? E muitas vezes a gente vai perceber que a gente agiria assim. Né? Só que a gente não pede perdão porque a gente se acha no direito de condenar alguém. E a gente não é juiz para condenar ninguém. Né? E a gente quer usar a falta de perdão como um ato de vingança. Vingança e injustiça são duas coisas totalmente diferentes. O ser humano não sabe fazer justiça. O ser humano sabe vingar. Por isso que o Senhor fala que a justiça vem dele. Porque a gente não sabe fazer justiça. Só Deus. Né? Então, enquanto a gente ficar pensando assim, a gente não vai ter comunhão com ninguém. Né? Aí a gente vira um desigrejado. O desigrejado, qual é a mentalidade do desigrejado? Eu sei qual é a mentalidade do desigrejado porque eu já fui uma. Tá? Então eu sei como funciona. O desigrejado pensa o quê? Lá ninguém olha pra mim, lá todo mundo faz coisas erradas, lá ninguém presta. Logo, eu não vou frequentar aquela igreja ou aquele lugar, não vou frequentar igreja nenhuma, porque lá ninguém presta. O que ele tá querendo dizer com isso? Ele tá querendo dizer com isso que ele é o bom. Lá ninguém presta, então eu vou sair de lá porque eu sou maravilhoso. É isso. Ou seja, ele é impecável, ele não erra, ele não tem problemas. Todo mundo na igreja tem, mas ele não tem. Né? E aí ele se acha no direito de se afastar da comunhão com os irmãos em Cristo, porque ele se acha muito bom. Ninguém lá presta, só quem presta sou eu, então não vou me meter lá. Entende? Então a pessoa tem esse pensamento pequeno e ela não. Isso é soberba, e é orgulho, e é pecado, né? Por quê? Porque a palavra de Deus diz o quê? Que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Então, ou seja, eu vejo o pecado de todo mundo, mas eu não enxergo o meu. Eu sou bom demais para estar com todo mundo que está errado. Ou seja, a pessoa não está enxergando que ela também é pecadora. E carece tanto da comunhão com os irmãos quanto qualquer outra. Entende? É uma cegueira, é uma coisa terrível, uma cegueira espiritual muito grande. Graças a Deus, Jesus me libertou disso. Graças a Deus. Deus é bom o tempo todo. Então, é complicado, tá? Então, o princípio de comunhão não é a comunhão que a gente faz lá na ceia, todo mundo distribui o cálice, né? A gente escolhe com quem a gente vai, né? Quando podia, né? Agora não pode mais. A gente escolhe a pessoa com quem a gente vai trocar o nosso cálice, né? Passa de largo por aquele que a gente já não tá engolindo tão bem. Não é esse tipo de comunhão. Não é. É a gente entendeu comunhão errado, né? Infelizmente. Paz Georgina, pastor. Deus não procura os perfeitos, mas sinceros, que reconhecem que não são perfeitos. É verdade. É isso aí. Né? Acho que a nossa essência, o fato de a gente reconhecer algumas coisas, alguns defeitos em nós, é isso que atrai a presença de Deus para nossa vida. Né? Quando a gente entende isso, isso atrai a presença de Deus para nós. Porque o Senhor resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, né? E vai por aí, vai falar? Acho que também a grande questão é que muitas das vezes a gente quer medir as pessoas pela nossa régua. Né? Isso é muito complicado, porque a gente pega um próprio exemplo, né, do que seria para você perder 100 mil reais. Você, cara, para mim não faz a menor diferença porque você não tem 100 mil reais. Mas para a pessoa que tem 500 mil, perder 100 mil é muita coisa. Então você vê que a visão dela para perder aqueles 100 mil é diferente da minha que não tem 100 mil. Então para mim é algo assim, cara, não tem problema nenhuma, para aquela pessoa já tem. Então muitas das vezes a gente conseguir entender a régua da pessoa e a nossa régua, que é completamente diferente, faz todo sentido. Para você conseguir compreender o que aquela pessoa está passando e que muitas das vezes o que você está julgando ela é mediante aos seus princípios, a forma que você agiria. Então é tipo, tá, cara, eu não tenho medo de barata, mas fulano tem. Então a reação de fulano vai ser diferente da minha. Por quê? Não, de repente a pessoa já tem um trauma daquilo ali, a pessoa já passou por alguma situação que aquilo ali a traumatizou. Então a forma dela agir mediante aquela situação ali vai ser diferente da minha. Existe um porquê, né? É igual quando você assiste alguma coisa, algum acidente pela televisão. É mole você falar.
Poxa, o cara poderia ter feito isso, o cara poderia ter feito aquilo, ele poderia ir para o acostamento, ele poderia fazer N coisas, mas beleza, você sentado no seu sofá assistindo, é mole. A grande questão é quando você está lá no volante com milissegundos para você tomar uma decisão. Então, opa, peraí. Então, se a gente for comparar, a gente vai ver que são situações completamente diferentes e que muitas das vezes a sua forma de agir foi como você falou antes, seria a mesma daquela pessoa. Exatamente. Então a gente tem que ter esse cuidado, sabe? De entender também que as pessoas, por mais que isso daí, caraca, isso aí é um clichê super utilizado, mas somos pessoas diferentes. Mas é o óbvio que eu falo, é o que eu falo. É o óbvio que ninguém faz. Entendeu? É tão óbvio, mas é tão óbvio que ninguém faz. Entende? Ah, as pessoas são diferentes. Olha, isso é tão óbvio que as pessoas não se dão conta disso quando alguma situação está acontecendo. A gente tem que observar isso, que as pessoas são diferentes. Né? É o óbvio que ninguém faz. Essa é a questão. Né? E nesse princípio de comunhão, a gente entende o seguinte, que Deus vai usar pessoas na nossa caminhada para ajudar no nosso ministério, sabia? Então, se a gente não tem comunhão, como é que a gente vai poder crescer no nosso ministério? Porque, diga-se de passagem, a gente não cresce no nosso ministério sozinho, não. A gente cresce com os irmãos que estão à nossa volta. Tá? Então, aquela questão de que, para eu ter o meu ministério eu não preciso de ninguém, isso é uma mentira. A gente sempre vai precisar uns dos outros. Né? O ministério ele só cresce, o nosso chamado também ele tem crescimento e desenvolvimento, porque a gente conta com pessoas ao nosso lado que vão nos ajudar nisso. Ninguém faz isso sozinho. Ah, não, só preciso de Deus e do Espírito Santo para agir no meu chamado. Isso é meio óbvio, claro. Mas você também vai precisar dos seus irmãos. Né? Ninguém vai crescer sozinho, não. Não tem essa, não. Né? Nos reinados, hoje em dia, principalmente em empresas grandes, empresas pequenas não fazem isso. Mas nos reinados, você tinha a pessoa chamada de conselheiro. Né? O que são os conselheiros? São aquelas pessoas que estão ali simplesmente para te aconselhar, conforme o nome mesmo diz. Numa empresa pequena, é complicado você pagar alguém só para ficar te dando um conselho. Né? Porque é aquilo, quando você está com a sua cabeça tranquila, em paz, para você aconselhar a pessoa é muito mais fácil. Né? Você de fora, a sua visão de fora... A visão de fora é diferente. Então, os reinados e essas empresas grandes que têm essas condições, eles pagam por conselheiros. Né? Que são aquelas pessoas que estão ali só para isso. E no nosso ministério, muitas das vezes, você vai ter pessoas assim. Pessoas que estão ali simplesmente para te aconselhar. Sim. Pessoas que têm uma outra visão, né? Isso. Você não contratar, beleza, você não contratou aquela pessoa. Mas muitas das vezes, o próprio Deus coloca aquela pessoa na sua vida para isso. Simplesmente para te dar um conselho. Exatamente. Nem que seja uma pessoa freelance. Né? Que ela aparece ali, te dá o conselho e some. E some. É verdade. Mas muitas das vezes é o conselho daquela pessoa ali que vai muitas vezes transformar o seu próprio ministério. Ou a sua vida. Sim. Deixa eu ver o que a Carla está falando aqui. É verdade. Essa semana vi uma pregação sobre as escolhas que Jesus fez dos seus discípulos. Pois é. Né? Imagina se Jesus fosse escolher os discípulos os mais legais, né? Os mais top das galáxias. Ele não ia escolher ninguém, né? Não ia escolher. E aí isso, nesse princípio de comunhão, que foi o último princípio que eu falei, que é o terceiro, a gente vai ter um versículo em Hebreus capítulo 12, versículo 14, que fala sobre seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Seguir a paz com todos e a santificação. Só o que a gente está invertendo essa frase, né? A gente está santificando e não está tendo paz com todos. E aí não adianta nada, né? Quando o versículo fala seguir a paz com todos, está querendo dizer que Deus espera mais tolerância de nós, né? Então, o que acontece? Daiana, isso significa que todo mundo que convive comigo vai ter paz comigo? Não, não significa isso. Mas significa que você pode fazer de tudo para ter paz com todo mundo. Porque não adianta nada, né? Você orar, jejuar, ler Bíblia, ir à igreja, não faltar um culto, né? Orar de madrugada, fazer campanha, se você não tem paz com todos. Não adianta, né? Até porque a palavra diz, se você for lá, até se você for entregar uma oferta e tiver algum problema com o seu irmão, você deixa a sua oferta, resolve seu problema com o seu irmão e depois você vai ofertar.
Ou seja, seguir a paz com todos. Não adianta querer santificar se você não segue a paz. Tem gente que tá, muitas vezes, eu já vi, né? Já convivi com isso. Pessoas que elas dão o seu melhor, elas convivem no seu melhor, né? Tem paz com pessoas na igreja, mas não tem paz com pessoas na família. Adianta, não adianta, né? Tem paz com pessoas na igreja, mas não tem paz com pessoas no trabalho, né? Tem paz com pessoas na igreja, mas não tem paz com as pessoas dos locais que frequentam, com a vizinhança, sabe? Isso é uma discrepância, né? Queridos, eu não tô falando isso aqui como uma forma de dizer, olha, gente, eu já consegui chegar ao nível máximo do suprassumo, eu tenho paz com todos, não, né? Mas quando eu aprendo, entendo esse princípio, eu começo a buscar isso para minha vida, porque eu quero cumprir um chamado que Deus tem para mim. E se eu não observar esses princípios, eu não consigo cumprir, eu não vou chegar lá. A gente vai ficar igual o povo de Israel, andando em círculo. Né? Às vezes a gente pensa, nossa, meu chamado não rompe. Eu sei que Deus tem um chamado para mim, mas entra ano e sai ano, nada acontece. Porque a gente não consegue vencer essas pequenas coisas, a gente fica andando em círculo. Só quando a gente for aprovado nisso é que a gente vai parar de andar em círculo, né? Essa é a verdade. Pastor, ai de mim se não fosse os companheiros ministeriais. Pois é, né, pastor? A gente sempre vai precisar de alguém, né? Não tem como a gente ser uma ilha, né? Deus não chamou a gente para ser uma ilha, é verdade. O evangelho me mostra o quão pecadora sou, por isso não sou melhor que ninguém, mas também me revelo o quão amada sou. Exatamente. Né? É a base de equilíbrio do evangelho. Ele mostra que nós não somos nada, que se Deus quiser ele pode fazer tudo sozinho, que não depende da gente para nada, mas ele nos mostra também que Deus escolheu contar conosco e que nós somos amados por Deus, apesar de quem somos, né? Esse equilíbrio perfeito do evangelho, isso é maravilhoso, porque coloca a gente no nosso lugar, né? Mas também mostra que a gente é filho de Deus. Então, é esse equilíbrio que Deus quer que a gente tenha. A gente não pode ser desequilibrado a ponto de se achar um nada, em que Deus não vai usar a gente pra nada, porque a gente não presta. Mas a gente também não pode chegar ao extremo de achar que a gente é tão maravilhoso, tão maravilhoso, tão maravilhoso, que não precisa de ninguém, porque Deus só basta. Isso é desequilíbrio, né? E o evangelho, ele é equilibrado. Então, o que Deus espera é o que a gente tem um pouco mais de tolerância, para ter paz com todos, né? Até porque acho que foi o apóstolo Paulo falando, né? Se possível, ter de paz com todos, né? Então, o que está na nossa possibilidade, o que eu puder fazer para eu poder ter paz com as pessoas, eu vou fazer. A resposta das pessoas para isso não está sob o meu controle. Aí eu não posso fazer nada. Mas o que está no meu controle? No meu controle está o seguinte: eu posso fazer o possível para ter paz com todos. E eu vou fazer o meu possível. E depois vou me santificar, porque sem isso eu não vou ver Deus na minha vida. Bem? Então, essa é a questão. Recapitulando para a gente fechar, primeiro princípio, que é o princípio da coletividade, né? Meu chamado em serviço de outras pessoas. O segundo princípio de convivência. Às vezes a gente vai ter que conviver em ambientes hostis para aprender a ser lapidado, para aprender a ser submisso. Essa palavra é uma palavra que causa muito choque nas pessoas. Né? Ou seja, a gente vai aprender a conviver em ambientes hostis para aprender a crescer, a ficar forte quando vierem as pedradas mais fortes. Né? E terceiro, o princípio da comunhão, que é o princípio que diz que comunhão não é só com aqueles que a gente gosta e nem é só no dia da ceia. A comunhão é com todas as pessoas que nos cercam e a gente fazendo a nossa parte para poder, se possível, ter paz com todo mundo. Se as pessoas não quiserem ter paz com a gente não pode fazer nada. Mas o que a gente puder fazer, a gente vai fazer. Amém? Alguém quer comentar alguma coisa? Pastor Paulo, na verdade, se não valêssemos nada, Jesus não teria morrido por nós. É verdade, né? E os diabos tanto perturbam a gente, alguma coisa a gente deve valer, né? Senão o diabo não ficava em cima da gente igual urubu, esperando o pessoal morrer, né? Voando baixo. Então é porque realmente a gente tem valor pro Senhor, né? Gente, então são esses três princípios. Eu não sei quem conseguiu chegar no início, quem não chegou, né? Com certeza o vídeo vai ficar salvo aí, depois se puder assistir.
assista. Eu deixei na descrição da aula os capítulos e os livros que a gente usou como base, tá bom? E aí quem quiser ver depois, pode ver.